Então, é uma grande alegria nós receber a missionária Ilka Albuquerque. Então, eu vou passar a palavra para ela e ela fica à vontade para falar a palavra de Deus à sua igreja. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Estou feliz nesta manhã. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede, né? De estar aqui. Olha, irmãos, eu já me senti em casa na ICPI, viu? Eu moro bem pertinho da unidade ali de Barreiros, né? Estou sempre lá, principalmente na SAF, gosto demais. Já quero parabenizar a SAF, é 65 anos, né? Pelos 65 anos eu tenho acompanhado e louvar a Deus por esse ministério extraordinário com mulheres e por essa igreja. E louvar a Deus pela vida do nosso pastor Edivan, nossa querida irmã Eliane Menezes, o pastor Misael e a nossa irmã Eliane Arcanjo, né? E louvar a Deus pela vida de vocês. Eu sou Ilka Albuquerque, sou missionária ali em Barreiros. Também sou terapeuta, né? Sou contadora, mas estou migrando. Já há alguns anos atuo como terapeuta sistêmica familiar, com ênfase em transtornos emocionais graves. Então, a gente já vem trabalhando com famílias e foi o ministério que o Senhor nos confiou. Meu esposo também está terminando a formação dele e o Senhor tem nos levado, né, a entender a dinâmica dos sistemas familiares, principalmente à luz da palavra. Eu fico doidinha quando eu estou estudando. Eu também tenho formação em teologia. E eu estou estudando ali o que a ciência levou anos, gastou imensos recursos para descobrir. Aí, quando tem ali aquela descoberta, a Bíblia já dizia. Vocês querem ver? Eles descobriram, gastaram anos, pesquisas, a psicogenealogia, né, que é uma vertente da psicologia, que estuda as gerações, os legados familiares. Eles descobriram que o povo, ou a comunidade que honra aqueles que vieram antes, que faz memória àqueles que vieram antes, que honra os pais, né? Mantém ali aquele legado familiar, respeitando e honrando, eles descobriram que vivem mais. Olha que descoberta. Só era ter perguntado, que a Bíblia já dizia tantas coisas. Para vocês terem noção, o meu trabalho de conclusão de curso, eles pediram para procurar uma família famosa, para a gente analisar os emaranhamentos, os problemas, as causas e as resoluções, as reparações. Eu escolhi a família mais famosa que existe, a família de Jacó. Tudo que você imaginar aconteceu na família de Jacó. E essa família é o padrão. Por quê? Porque é a família que existe até hoje. Qual foi o segredo de Jacó? Né? A psicogenealogia explica, a psicologia sistêmica explica, porque já estava na palavra. Foi o criador das famílias que orientou Jacó. E o que eu observo e o que me alegra é que não existe na Bíblia família perfeita. A Bíblia não faz questão, né, de esconder nada, pelo contrário, expõe bem bonitinho. Se você for escolher uma família na Bíblia, a família de Abraão, patriarca, que botou o filho para fora de casa, que deitou com a escrava. A família de Jacó, meu Deus, aí é que vai ter coisa. A família de Davi, o rei maravilhoso que Israel teve. Um pai omisso, um pai que não castigou o filho, um pai que não se importou com o filho, que não deu atenção ao filho. Aí o rei Ezequias, meu Deus do céu, eita, o que Deus disse, olha, põe a tua casa em ordem, teu palácio está em ordem, mas a tua casa não está. Então, não tem, se a tua família não é perfeita, dê um glória e se alegre, porque Deus não precisa de famílias perfeitas. Ele só precisa que as famílias estejam atentas ao propósito, para que de famílias disfuncionais, Ele gere famílias funcionais. Mas eu não vou me ater, quero louvar a Deus também pela vida do meu esposo. Eu só posso dizer que eu só consigo florescer porque Ele me dá ambiente. Ele me cuida, Ele me rega, de vez em quando me poda, porque a sanguínea não é fácil. E graças a Deus, né, Ele proporciona
Quando você vê uma mulher ministrando ou fazendo qualquer coisa, saiba que o marido dela é que dá a estrutura. Sem ele, né, a minha mãe, que é a minha rede de apoio, eu não conseguiria fazer o que faço. Mas vamos para o texto na palavra de Deus. Como hoje é culto de Santa Ceia, eu vou só deixar dois versículos e a gente já entra. O Senhor colocou ao meu coração falar o que a gente já vem falando em muitos encontros de família, que é sobre papéis, que é sobre a função de cada membro à luz da palavra. E por que é tão importante o projeto Revitalize? Porque é tão importante para o arrebatamento, para os últimos dias na Igreja da Terra, olhar e cuidar de famílias. A gente vem acompanhando nessa campanha de vocês. Eu moro ali bem pertinho da igreja. Quando eu passo de manhã para trabalhar, os irmãos estão lá orando. E a gente tem acompanhado e louvado a Deus. Porque a palavra dizia que nos últimos dias isso teria que acontecer, para que não houvesse maldição na terra. Eu vou ler sobre isso e a gente vai falar um pouquinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do 18 e 19. Segunda aos Coríntios 5, 18 e 19. A gente está aqui lembrando, né, do sacrifício de Cristo, cumprindo essa ordenança. E me veio ao coração esse texto que fala justamente do ministério que Cristo, através de sua morte, nos delegou. Eu não vou me aprofundar nesse texto, né? Eu deixo aí para os teólogos, os nossos pastores de Israel e nosso pastor Edivan. Eu vou só citá-lo para embasar aquilo que a gente vai falar hoje. A palavra nos diz o seguinte, a minha versão é Almeida 21. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Somos embaixadores dessa mensagem. Temos a missão de, assim como Deus em Cristo reconciliou, e Cristo, através do sacrifício, nos reconciliou com Deus, nós temos essa incumbência de ir reconciliar, de reconciliar. E Ilka, eu gosto também de citar esse texto de Malaquias, né? Digamos que seria o texto base também dessa mensagem. Malaquias 4, 5 e 6 são os últimos versículos da Bíblia. Digamos que é a última fala de Deus antes do período interbíblico. E o que é tão importante para que seja colocado ali ao final, fechando esse período. A palavra nos diz o seguinte: vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A gente vê que havia essa promessa. Quando estiver chegando o tempo do fim, fiquem ligados que vai vir o Espírito, ou seja, vai vir a unção, vai vir a forma de atuação do profeta Elias. Para quê? Qual a finalidade? Reconciliar. Fazer com que o coração dos pais se voltem aos seus filhos e dos filhos aos pais. Porque se isso não acontecer, se não houver reconciliação, revitalização das famílias, eu castigarei a terra com maldição. Vocês percebem o que está acontecendo na terra? Ela já está sendo castigada com maldição ou não? Por quê? Porque famílias estão quebradas. Família é a célula máter da sociedade. A sociologia vai dizer que a família é a organização, o sistema responsável por prover para a sociedade indivíduos saudáveis. Por que a sociedade está doente? Porque a família está doente. E eu vejo aqui como é interessante esse cuidado neste último tempo com a família, porque cuidando da família, estamos cumprindo essa ordenança de sermos reconciliadores, embaixadores. Mas é impossível falar de família sem primeiro falar de casamento.
Eu não vou aprofundar no tema casamento, porque a gente vai ver isso no retiro de casais. Mas o casamento, ele é o cadeado que protege a família. O casamento, ele é o alicerce da família. Por quê? Porque sem casamento sadio, não tem família sadia. Querido, querida, o adversário das nossas almas, ele investe para derrotar e para destruir e para minar o teu casamento. Por quê? Porque quando ele mina o teu casamento, ele atinge os teus filhos. Quando o adversário ele investe no casamento, ele não quer só o casamento, ele quer a posteridade, ele quer o legado, porque um casamento sadio é o cadeado que protege os filhos. E a gente vê que o casamento é a chave para a reforma dessa sociedade perdida e adoecida. Porque quando Deus disse, crescei, multiplicai e povoai a terra. Qual é o protocolo do crescimento? O casamento. Esse crescimento só é possível por uma união de um homem e de uma mulher emancipados, que estão debaixo de uma aliança de casamento. Aí eles vão crescer e povoar a terra, e o homem e a mulher, cumprindo o seu papel, formarão uma família funcional. E o que é uma família funcional? Uma família que funciona. O que é um pai funcional? É um pai que cumpriu a sua função. Não tem a ver com perfeição, não tem a ver com pessoas que não têm defeitos, tem a ver com pessoas imperfeitas, mas que cumprem a função. E essas funções eu vou falar pela ciência, citando a Bíblia. Porque a ciência diz uma coisa, mas a Bíblia ela já dizia com exemplos muito claros. E é interessante a gente ver que o Espírito que viria, a unção, o ministério é o do profeta Elias. Foi o último texto do Velho Testamento. E se tu for para o Novo Testamento, Lucas 1:17 diz assim, olha, ele quem? João Batista. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. Veja já essa semelhança. Por quê? Preparará um povo para a vinda do Senhor. Então, esse ministério de Elias, esse ministério de João Batista, essa incumbência é para preparar um povo para a vinda do Senhor. E qual foi a incumbência deles? A palavra vai dizer, ele fará o coração dos pais voltarem para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria do justo. E a respeito de João, Jesus falou em Mateus 11:10. João é o homem do qual as escrituras se referem quando dizem, envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o caminho à tua frente. Sabe o que Jesus disse de João? Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram da mulher, nenhum é maior que João Batista. Por que Jesus disse isso de João Batista? Se tu for para a Bíblia, eu não vejo João Batista operar nenhum milagre. Operou, pastor? Não. E por que Jesus dá essa importância a João Batista? Porque o ministério dele era semelhante ao de Elias. Qual o ministério? Reorganizar o papel do homem e da mulher dentro do lar. Converter coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Tirar a rebeldia do meio da família. Como? Quem foi que Elias denunciou? A manipulação de Jezabel e a passividade de Acabe. Uma família onde a mulher impera, onde a mulher manipula e o homem só observa, é uma família disfuncional. E é o que mais a gente vê na sociedade. Mulheres sobrecarregadas, que metem a cara, arregaçam as mangas, empoderadas. Meu corpo, minhas regras, eu posso, a mulherzinha lá com o lencinho assim, com a mão assim. E o homem olhando, quando não é autoritário, é passivo. Mas Ilka, isso só foi lá no tempo de Acabe, não. João Batista denunciou também uma Herodias manipuladora, um Herodes passivo, que inclusive pega a mulher do irmão. Disfunção no sistema familiar. Então, cuidar de famílias é preparar o caminho para o Messias. Cuidar de famílias é organizar a sociedade para que desça um avivamento
avivamento. Não, amados, o avivamento não vai vir nas grandes templos, nas construções suntuosas. Ele vai vir dentro de casa. É de fora para dentro. É de casa para a igreja. Aleluia. É na função do pai. É no ministério da mulher. Aleluia. É na criação dos filhos. Esse é o avivamento. Ontem eu estava pregando num evento de mulheres, uma imersão, e eu repeti, e eu vou repetir aqui o que eu disse lá. Houve um tempo da minha vida que meu marido não me acompanhava para pregar. Já faz uns anos, acho que uns 3 anos atrás. Por quê? Porque não fazia sentido para ele a mulher que eu era no altar e a mulher que eu era em casa. Ah, irmã, eu tinha acho que o espírito de Jezabel. E eu vou explicar por quê, tá? Porque não é que é culpa sua. Tem coisa que a gente não faz de forma consciente. São padrões que a gente herda. Eu queria mandar em tudo. Meu dinheiro, meu corpo, minha vida, eu faço. Aí no púlpito marchava, pulava, saltava, embolava. Era glória, rajada de glória. Em casa, rixosa, arengueira, insubmissa. Até que teve um dia que o Senhor disse, sai e volta para casa, porque eu preciso reparar os fundamentos. Eu entreguei tudo. Na igreja, coordenava mulheres, supervisionava, já. Precisei voltar, reparar os fundamentos. E a mudança, porque, gente, o reino de Deus, ele precisa obedecer o princípio da semente. A Bíblia diz, o reino de Deus é semelhante a uma semente. Por quê? De dentro para fora. Nada no reino de Deus é de fora para dentro. Tudo começa de dentro para fora. De dentro, no escuro, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, ele vai trabalhando, a semente vai perdendo a casca. Porque sim, a casca durante um tempo protege a semente. Mas depois ela precisa ser tirada, porque a semente precisa enraizar e precisa brotar. No reino de Deus, nada começa de cima para baixo. É de baixo para cima, é da base para o topo. Não se constrói nada duradouro em cima do fundamento errado. Oh, querido, o Senhor está nos atraindo. O Senhor está nos chamando para a gente olhar para o fundamento. Eu digo sempre, Satanás constrói os seus muros em cima das nossas fraquezas. Nossos distúrbios, nossos problemas, nossos traumas, nossas dores. É porta de entrada para ele construir. Aí a gente ora, jejuma, consagra, campanha para derrubar o muro de Satanás. Não derruba. Porque está fundamentado em cima das nossas fraquezas. Quando eu cuido de dentro, quando eu cuido da minha fraqueza, quando eu cuido daquilo que está sendo porta de entrada e eu tiro o fundamento, o muro cai. Sabe, se tu for para a carta aos Efésios, ela não começa falando da guerra lá fora. Não. Só vai falar lá da armadura no capítulo 6, no capítulo 1. Filiação em Cristo. Identidade. Ver Deus como Pai. Depois vai falar da nova vida. Do nova maneira de viver. Depois sobre comportamento. Depois sobre vida em comunidade. Somente depois da armadura. A armadura não é para encobrir o que está ruim dentro. Trata dentro, aí vai vestir a armadura, combater e permanecer inabalável. Se eu não cuido de dentro, eu vou vestir a armadura, posso até ganhar a guerra, mas vou ganhar e vou ficar uma carcaça. Quando a promessa na palavra é ganhar a guerra e permanecer inabalável. Sabe por que você está acabado? Porque você está olhando muito para fora e está esquecendo de olhar para dentro de si, para dentro de casa. Mas a palavra vai dizer, chegou o tempo, eu preciso converter o coração dos pais aos filhos, eu preciso restaurar o que está quebrado, eu preciso alinhar o que está fora do lugar. E a gente vê isso na palavra. Que o ministério de Elias e o ministério de João Batista precisa ser uma realidade para nós. Olhar para o que está fora do lugar. Mas eu só consigo alinhar essas irregularidades, denunciar essas disfuncionalidades, né, para preparar o caminho do Senhor. Porque cuidar de famílias é preparar o caminho do Senhor. É um ministério extraordinário de reconciliar.
Eu só consigo entender o que é uma família disfuncional quando eu entendo o que é uma família funcional. Quando eu entendo para que foi que Deus criou cada um. Qual foi a finalidade. Porque, gente, nada é aleatório na família. O pai tem um papel, a mãe tem um papel, os filhos têm um papel. E sabe o que é lindo? A estrutura familiar bíblica e funcional, ela prefigura o nosso relacionamento com a Trindade. A família é o modelo de relacionamento que deveremos ter com a Trindade. Veja, quem tem problema com o pai, vai ter dificuldade de acessar Deus Pai. Vai ter dificuldade de se sentir filho. Porque imagina que foi um pai que abandonou, um pai abusou, um pai agrediu. Aí essa pessoa tem um conceito de pai totalmente distorcido. Aí chega aqui na igreja. Deus é teu pai, o Abba está aqui, abrace ele. Aí a pessoa está ali. É o quê? Deus é meu pai? Tão bonzinho que ele era. Já fecha o coração. Está até na igreja, passa anos servindo como servo. E não é a mesma coisa, não. Eu preciso servir como filho a partir primeiro de um relacionamento com meu pai. Depois eu vou servir. Eu não sou servo para ser amado. Eu não sirvo para ser amado. Eu sou filho, sou amado e sirvo por gratidão. Tem gente que vive como escravo na casa do próprio pai. Aí a mentalidade de escravo, o que é que ela faz com a gente? A gente não vê o outro como irmão, a gente vê alguém como competidor. Aquele ali vai tomar meu cargo. Não, menino, vai tomar meu lugar na mídia. Aquele dali veio para competir comigo. Quando eu sirvo como filho, eu estou cuidando das coisas de papai. Eu não estou servindo para que o pastor me veja. Eu não estou servindo para mostrar que eu sou melhor ou que eu já estou regenerada. Não. Quando eu sirvo como filho, eu já fui amada, mas eu fui tão amada que eu venho servir por gratidão. E se eu sirvo por gratidão, se for para lavar banheiro, eu lavo. Se for para ficar na portaria, eu fico. Se for para cozinhar, eu cozinho. Por quê? Porque eu não estou servindo aos pastores. Eu estou servindo ao meu pai que já me amou. Quando eu sirvo como filho, eu vejo o outro como irmão. Quando eu sirvo como filho, eu não espero salário, porque eu tenho herança. Filho não tem salário, filho tem herança. E já somos co-herdeiros de Cristo. Tudo que Cristo herdou é nosso, por direito. Aí tem gente que está como o irmão mais velho. Pai, eu te sirvo há tantos anos e não tenho direito a nada. Aí às vezes vem um novo convertido, que era só o sangue do cordeiro quando estava no mundo. Menino, ele vem com tudo. Ele toma conta desse direito de filho. Ele prospera, ele avança. E o servo está o tempo todinho ali, enrugado, enrustido, reclamando e murmurando. Mentalidade de escravo. Vamos entender por que essa mentalidade? Já quero partir para concluir. Vamos para os papéis. Qual o papel do pai? Pela Bíblia e pela ciência. E eu vou citar exemplo para ficar mais claro o entendimento na família de Jacó. Que é uma família que, como eu disse a vocês, tem tudo. O pai funcional e posicionado dentro do sistema familiar, ele provê três coisas. Porque veja, a família é um sistema onde há interação entre os indivíduos. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel. Quando um desses indivíduos sai do seu lugar, deixa de cumprir o seu papel, todo o sistema vai sofrer. Um pai que deixa de cumprir a sua função, ele vai sobrecarregar a mãe. Aí ele vai deslocar uma avó para cuidar daquilo que ele não está cuidando. Gente, deixa eu só adiantar. Vó não nasceu para criar neto. Ilka, mas só tinha isso. Tá bom, que bom que ainda tem avó, glória a Deus. Mas eu não estou aqui para falar mal da tua família. Eu estou aqui para mostrar para você a raiz e a causa de algumas disfuncionalidades.
Vó é para dar amor, carinho, fazer a comida, dar o doce que a mãe não quer dar um dinheirinho escondido. Tchau, beijo, mãe e pai vai educar. Vó não tem condições físicas, psicológicas para administrar e dar limite, dar proteção. Vó não tem. Por isso que tem um ditado, eita, criado com vó. Porque vó é dengo, é amor, gente. Vó é isso. Minha mãe foi pelas minhas filhas, quando eu olho, eu digo, mãe, comigo não foi assim. Né? É só lá em casa isso? Que bom. Então, o pai, o que é que o pai provê? Várias coisas, mas se resume em 3. Quiser anotar, anote. O pai provê direção, limite e proteção. É o pai, é a figura do homem. Deus confiou sacerdotes a vocês. Direção, o que é direção? Senso de destino, senso de chegada. É empurrar o filho para o mundo, dizer, meu filho, vá que você consegue. Senso de começar e de terminar. Senso de capacidade. Noção de missão. Porque pai é líder. Pai é visionário. Pai vê fora de casa. Tudo o que acontece da porta para fora é o pai. Provisão para dentro de casa. Jogar os filhos para a vida. Incentivá-los a sair do umbiguinho da mamãe. Porque mãe é vínculo, eu vou falar daqui a pouco. O pai é que dá que provê direção e destino. Aí você vê o tanto de gente perdida, sem direção e sem destino. Não sabe qual é o curso, não sabe para onde vai. O meu pai deixou a casa cedo e minha mãe precisou ser pai e mãe durante muito tempo. Hoje ele já voltou, Jesus já salvou, está uma bênção. Mas irmão, se eu contar a vocês o tanto de curso que eu comecei e não terminei, o que é que faltou? Pai, para dar a direção e o destino. Jacó fez isso muito bem. José saiu de casa cedo, mas ele não perdeu a direção. Adolescente praticamente, com todos os hormoninhos que vocês também têm. Mas ele tinha um alvo. Além do sonho que ele tinha, o pai o preparou. Filho, você tem que ser fiel. Você tem que seguir. Não se embarace. José se embaraçou? Não. Até porque era colérico. E colérico é metódico e resolutivo, vai até o fim. Veio uma coisa, ele não se embaraçou. Veio outra, ele não se embaraçou. Veio mulher de Potifar envenenada. Ele não se embaraçou. Senso de destino bem definido. Um pai posicionado, ele muda o destino dos filhos. É tão interessante porque Jacó ele faz isso muito bem. Eu vou falar da mãe porque a mãe ela é vínculo. A mãe é muito a parte emocional. E se uma mãe ela não tiver cuidado, ela prende os filhos nos cárceres emocionais dela. Mas se tiver um pai posicionado, ele não autoriza, ele não permite. Pai, se posicione. Explica melhor, Ilka. Jacó. Raquel estava lá arengando com Lia. Era briga, viu? Uma tinha filha, a outra queria ter, e uma tinha. Aí uma, quando não tinha, botava a criada para ter um filho. Era aquela resenha. Aí Raquel endoida, Jacó, dá-me filho, senão morro. Aí vai, ela pega a serva dela, Zilpa. Ou era Zilpa ou era Bila, uma ou outra. Aí ela engravida. E Raquel, pelo direito, né, pelo código de Hammurabi ali, por aquela lei, o filho da criada, né, a patroa botava a criada para deitar, para o filho ser dela. Então, quando nasce o primeiro filho da criada de Raquel, ela bota o nome Naftali. Você vai ver isso na palavra. Naftali está lá, né, no livro de Gênesis, o nascimento dele, acho que Gênesis 32 por aí. Não, é antes. O nascimento de Naftali. Sabe o que significa o nome Naftali? Minhas guerras. Aí a Bíblia é clara em dizer, por causa da disputa com seu irmão, o Senhor a fez vencer. Que mãe coloca o nome no filho por causa de uma briga com a outra? Minhas guerras. Veja que nome pesado para uma criança. Olha o fruto da guerra da mãe dele.
Esse aí é batalhinha, é fruto da guerra da mãe. Mas Jacó, ele não pegou a hora de botar o nome, senão ele tinha mudado na hora. Quando Jacó vai abençoar Naftali, em Gênesis 49, o que é que ele diz? Naftali, eu te libero desse peso de viver sendo fruto da guerra da tua mãe. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente agarra as guerras da mãe, leva para a nossa vida e vive sobrecarregado. Deixa eu te dizer uma coisa que eu trato no consultório com muita mulher. Você não é terapeuta da sua mãe. Você não é mediadora entre sua mãe e seu pai. Você não é juíza da sua mãe, nem advogada dela. Você é filha. Se sua mãe tem condições de administrar o dinheiro dela, deixe. Se sua mãe, mas a coitada, e meu pai é tão ruim. Quem escolheu esse homem ruim? Ele é seu pai. Você não tem que escolher lado. Quanto mais você se colocar nas guerras de sua mãe, de seu pai, ou de sua mãe com qualquer outra pessoa, sobrecarregado, travado, sua vida não anda. Aí Jacó, como um pai posicionado, libera o destino de Naftali. Ele diz: Naftali, tu és uma gazela solta. O que é gazela? É a corça que corre livremente. Jacó dá a Naftali leveza. Naftali, eu te libero desse destino de guerra. Eu te dou leveza e eu te dou bênçãos. Porque ele diz, Naftali fala palavras abençoadas. Jacó libera Naftali. Jacó também libera Benjamim. Por causa da dor da mãe, na hora do parto, Gênesis 35, já Raquel ali morrendo, e antes da alma sair dela, ela diz assim, vai se chamar Benoni. Menino, capacidade de escolher nome Raquel tinha, viu? Sabe o que é Benoni? Filho da minha dor. Um era guerra, o outro era dor. Era a vida de Raquel, dor e guerra, inveja. Tinha um amor de Jacó, mas não aproveitava isso. Estava sempre disputando, querendo o que não tinha. Tem tanta mulher assim. Não se contenta com o que tem. Está sempre arengando, está sempre querendo outra coisa. Está sempre querendo mais. Por quê? Mimadinha. Raquel era mimadinha do pai. Lia, coitadinha, feia. Olhos tenros. Era. Mas eu acho tão lindo que foi Lia que deu ventres fortes e filhos a Jacó. Foi do ventre de Lia que saiu Judá. Aleluia. A descendência que está aí até hoje, de onde não se apartaria o cetro. Jacó não queria Lia, mas Lia era o que Jacó precisava para o cumprimento da promessa. Achei tão bom que Raquel morreu, nem enterrada perto foi. Eu tenho um gatilhozinho com ela, viu? Aí ela dá o nome do menino Benoni, filho da minha dor. Olha o menino na escola. Olha o filho da dor da mãe dele. Foi isso aí que matou a mãe. É porque a gente não imagina os pormenores. Mas será que não era assim? Porque nome para judeu era profético. Uma mãe botar no filho, filho da minha dor. Só que se tem a mãe que é meio alvoroçadinha, tem um pai posicionado. Jacó, epa, como é? Meu filho, tira o nome, vai ser Benjamim, filho da minha destra, filho da minha força, o menino que vai romper, o menino que vai além, porque eu sou pai e pai provê destino. Pai, você é destino para os seus filhos. Pai, você aponta o caminho. Pai, resolva aquilo que não tem resolvido da casa do seu pai. Entenda que ele te deu o que ele tinha, mas você pode se levantar como homem posicionado para mudar a história da geração do teu filho. Oh, querido, você pode não ter vindo de uma família funcional, mas uma família funcional pode vir de você. E quando eu aprendo isso na palavra. Quiser fazer terapia, me chame. O Instagram tem tanto conteúdo bom que a gente só vai porque é ruim. Transmissão, isso é bom, gente, isso é sadio. Porque o estilo das trevas está usando para o mal. E a gente tem que usar para o bem. Vamos lá para o pai, senão eu me empolgo. Limite.
Jacó dá limite. Jacó, quando lá em Gênesis 37, ele diz a José para ir olhar seus irmãos, ele diz: José, vá por tal caminho, vá e volte para me contar onde estão os seus irmãos. José também não vigiou, né? Ficou perdido, alvoroçado. Aí veio um viajante, se embaralhou na conversa, foi para Dotã, de lá não voltou mais. Mas Jacó estabeleceu. O pai estabelece. Na família, é o pai quem dá limite, não é a mãe. A mãe dá limite no tocante à organização, a gente vai ver a função da mãe. Mas é o pai que diz: meu filho, 10 horas em casa. Minha filha, cuidado. Mas não é limite sendo autoritário, é limite com amor. Pai, você é a referência, é muita responsabilidade. O marido que a sua filha vai escolher depende do tratamento que você dá para ela. Porque a menina vai escolher alguém exatamente igual ao pai. Isso não é consciente, é inconsciente. Sabe aquele famoso dedo podre? É inconsciente, ela vai buscar no mundo o que o pai não deu. O pai que não dá colo, e eu preciso abrir isso aqui, o pai que não dá colo, a menina vai viver carentinha de colo. Qualquer um por aí que der um colinho, ela vai aceitar. O pai que não elogia, ela vai ter essa carência. Qualquer cafa, para eu não dizer a palavra aqui, qualquer cafa que disser pim-pim, ele me ama. Aí é um monte de menina com dependência emocional, que não pode ouvir um carinho. Aí eu vou ter que abrir isso. Vai também pelo caminho do lesbianismo, porque tem distorção com a figura masculina. Eu vejo isso no consultório todo dia. Por quê? Porque o pai não deu. Meu marido está aumentando o padrão, viu? Leva flores para Maria Júlia na escola. Café da manhã na cama. Elogia, porque se vier qualquer um diferente disso, ela já sabe que não é padrão. Pai, quem dá o padrão é você. Qual o padrão que você está dando? Ao teu filho, você dá o padrão de como ser. Quer dizer, se tu não obedece, não, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Se tu não honra a tua esposa, se tu não respeita ela, e tu quer que teu filho respeite as filhas dos outros, cria um filho para respeitar uma mulher do mesmo jeito que você gostaria que alguém respeitasse sua filha. Você é o padrão, você é o limite. Limites são protetivos. É interessante que na psicanálise o pai é a figura da lei. O pai é aquele que nos dá, a homens e mulheres, noção de limite. Por que, pastor? Tanta gente insubmissa, que não aceita autoridade. Quem é professor aqui? Sangue de Cristo nas escolas. Os jovens não respeitam professor. Não tem. Na empresa, meu Deus do céu, o povo velho é mais submisso. Esse povo novo é mais do digital, insubmisso. Por quê? Faltou pai. Pai é limite, mas é limite com amor, é limite com cuidado, é o mesmo limite que Deus nos dá. Pai também é proteção. O pai é o ombro que protege. O pai é o alfa lá, o lobão da alcateia. É você. Ai, irmã, meu braço é tão fininho, mas você é. Jesus já te deu. Não importa a finura do seu braço. Jacó. É interessante em Gênesis 33, quando Jacó se reencontra com Esaú. Aí aquela festa e presente, e vai, reconciliou, que bênção. Ai, irmão, a gente está junto de novo. Ai, que lindo. Aí Esaú diz: Jacó, vamos comigo? Eu vou para as montanhas de Seir. Vamos lá para tu ver a minha terra. Só que as montanhas de Seir eram um lugar muito íngreme. Era um lugar de difícil acesso. E Esaú queria ir alvoroçado na frente. Jacó olha, Gênesis 33, 14, diz assim: Esaú, vai na frente. Eu não preciso competir contigo. Eu não preciso viver pelo teu padrão. Sabe qual é o meu padrão, Esaú? Eu tenho criança e gado. Se eu acompanhar o teu ritmo, eles podem cansar e podem morrer. Pode ir, Esaú, eu vou no passo das crianças. Quantos pais, para agradar um chefe, hora extra, para agradar fulano, cicrano e beltrano, expõe os filhos ao risco, não protege.
por causa da comparação, porque alguém já está lá na frente. Querido, vive a tua realidade. O teu maior patrimônio é a tua família. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso de uma família. Vou correr para a mãe, que falta pouco tempo. A gente aprofunda mais depois. Mãe, se o pai prover essas 3 coisas, a mãe também a gente resume em 3 coisas. Primeira coisa que a mãe provê, vínculo. Mãe é vínculo, mãe é cordão umbilical. Mãe é útero, mãe é glândula mamária, mãe é colo, mãe é aconchego. Só que se esse aconchego for em exceção, ou só for em excesso, estraga a criança. É por isso que tem o pai que joga para a vida, para ter o equilíbrio. Nem pode ser muito junto, nem pode só jogar para a vida. Por isso que Deus botou um homem e uma mulher, uma mãe e o pai, porque essa relação equilibra. Se a mãe não tiver cuidado, ela vincula, ela aprende. E se ela tiver dor, ela vai prender na dor. Gente, a gente vê o mundo pelos olhos da mãe. A mãe é que vai mostrar. Mãe é relacionamento. Toda pessoa que tem problema com gente teve problema com a mãe. Às vezes a mãe não deu amor, não deu carinho, deu tudo, deu comida, deu roupa, deu sapato, mas faltou afeto, proximidade. Isso é da mãe. Só que hoje às vezes a mãe não consegue dar isso. Por quê? Porque o papai saiu de casa. Aí ela vai ter que prover sustento, que era para o homem prover. Aí ela está atacada, sobrecarregada, ela não tem estrutura emocional para chegar do trabalho estressada, pega 4 ônibus, oh meu amor de mamãe, ela chega atacada, ela grita. Olha, eu atendo tanta mulher em consultório, que chega para mim com problema com a mãe. Ilka, eu tenho tanto trauma da minha infância, e quando a gente vai nas memórias, porque a infância tem resposta para tudo, a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Geralmente é na infância e geralmente na família. As nossas maiores dores não são de hoje. Hoje a gente tem os sintomas. O problema está na raiz. É por isso que eu gosto de falar de base. É por isso que eu gosto de falar de fundamento. Você está procurando resolver problema aqui, ó. Se uma maçã está podre, tu não vai lá limpar a maçã. Tu vai tratar a raiz. Tu vai tratar o solo. Tu vai arrancar a erva daninha. Aí ela chega no consultório, alvoroçada. Porque minha mãe não foi carinhosa, minha mãe isso, minha mãe gritava, minha mãe era explosiva. Aí eu faço, peraí, e o pai? Cadê? Como era? Meu pai era meu herói. Meu pai fazia tudo o que eu queria, era um príncipe. Está errado. Onde é que teu pai estava quando tua mãe estava gritando contigo, sobrecarregada, tendo que fazer almoço, janta, cuidar, fazer... Deitado no sofá, com a perna estirada, me chamando para tirar o sapato dele. O estrelão de Davi estava lá. E a mulher atacada. Cada um tem o seu papel, gente. Pai não ajuda a mãe. Pai cumpre papel de pai. Tarefas são delegáveis. Papéis não. E o que é uma tarefa e um papel? Um papel é isso aqui que eu falei. Tarefa é ele trocar uma fralda, ele pode trocar. Não cai a mão. Não. Cai, amor, a mão quando troca? Não, tá vendo? Ele troca. Não cai, gente. Nem deixa de ser macho por causa disso. Tu não deixa de ser homem se tu pegar o menino e deixar tua mulher descansar um pouquinho. Pai é limite, pai é proteção, pai cuida do lar. É tão interessante a dinâmica, que é tão linda. Tudo que acontece da porta para fora é o pai, da porta para dentro é a mãe. O filho pródigo se perdeu aonde? Dentro ou fora de casa? Fora. Quem estava lá esperando ele? Na varandinha? O pai. A dracma se perdeu onde? Dentro de casa. Quem acendeu a candeia para procurar? A mulher. O governo da casa é da mulher. O provimento de fora é do homem. E os dois, quando trabalham juntos, não tem como dar errado. Vínculo. Aí essa mãe... que não teve o amor do pai dela, o marido também agressivo, não teve o amor desse marido. Qual é a forma mais pura de amor que ela encontra? O filho, o bebezão dela. Aí o cavalo velho com 28 anos, jogando videogame, e quer um iPhone 15. Oxe.
A coitada, um cabelo não escova. O bichinho, ele quer um Nike Chox Hatch. Ele quer um Vert. Ele quer agora um Vans. Ela compra. Aí se vem uma nora levar o bebê dela. Aquela megera levou o meu bebê. Por quê? A base, disfuncionalidade. Ela deposita no filho toda a sua fonte de amor, minha querida. O Senhor é a tua fonte de amor. O teu filho é flecha na aljava. Flecha não nasceu para ficar na aljava. Flecha nasceu para ser atirada longe. Prepara a tua flecha. Prepara a tua flecha. Tua nora não é tua inimiga. E outra coisa, viu, santa? Casou, é ela que faz ele virar os olhinhos. Então deixe ele. O dinheiro é dele e dela. Tem sogra que quer se meter na decoração da casa, no carro que compra. O sangue, aqui não tem não, é as amigas de vocês. O sangue de Jesus tem poder. Minha querida, vá se curar. Vá tratar a sua raiz. Eu sei que não é culpa sua, mas hoje chegou luz e esclarecimento para você. Mãe, só para finalizar. Vínculo, já falei. Nutrição. Mãe provê relação com a comida. É a comidinha certa, na hora certa. Aí a mãe passa o dia trabalhando, o filho vai ter distúrbio alimentar. E eu não estou culpando você porque você trabalha. Hoje em dia é necessário. Mas eu só estou mostrando a ponte, onde é que está a raiz da disfuncionalidade. E Rebeca proveu para Jacó nutrição. Quem fez o guisadinho para Esaú? Foi Jacó. Que Esaú comeu quando voltou do campo. Esaú era o pai, era caçador, era no mundo. Jacó, a Bíblia diz que ele era pacato. A mãe, prendeu. A mãe já estava ligada que ele já tinha promessa. Com certeza ela disse a ele. Ela disse. Sabe o que ela disse? Tanta coisa para Esaú querer trocar por um prato. Logo a primogenitura, pastor. Favorecer um filho em detrimento do outro. Mãe, cuidado. Às vezes, outro dia eu vou já fechar. Outro dia eu volto para falar só de temperamento. Às vezes porque um filho tem um temperamento parecido com o teu, tem a linguagem do amor igual à tua, aí tu prefere ele, porque o outro é o pai, o outro é diferentão. O outro gosta de caçar, esse não, fica aqui comigo na tenda. Está na Bíblia. Cuidado para não preferir um filho ao outro. Cada filho é diferente, tem temperamento diferente, tem linguagem do amor diferente, mas eles precisam, mãe, do teu amor. Mãe também é organização. E Rebeca proveu isso para Jacó. Senso de administração. Mãe é RH. Mãe é suprimento numa empresa. Quem foi que administrou os bens de Labão tão direitinho que multiplicou? Jacó. Aprendeu com Rebeca. Multiplicou, que não foi brincadeira, sobrou até para ele muito. Mãe, você dá senso de organização. Porque tanta mulher desorganizada eu era. Não é porque a bichinha da minha mãe não quis, é porque ela tinha que trabalhar fora, porque meu pai saiu de casa. Eu sou alvoroçada, minha gente. Aí eu vou caso com um homem metódico. Jesus foi assim. O coitado sofreu. Ele organiza a roupa dele por cor. Eu, quando dobro, desdobro. Amasso. Ele quer tudo no lugar bonitinho, porque ele teve essa provisão na casa dele. Eu não tive. Trabalhava o dia todinho. Então veja que todo problema que a gente tem está ligado a uma informação que a gente não tem. Então não é que a tua família não tem jeito, é você que não tem informação. Sabe, irmãos, a gente estuda para tirar uma habilitação, para entender o funcionamento do carro, para saber onde andar na pista, quando ultrapassar, quando retroceder. A gente aprende a ler as placas. A gente aprende a respeitar o outro motorista. Não é assim? A gente aprende até direção defensiva, para se defender da irresponsabilidade do outro. Sim ou não? Aí a gente casa com alguém, bilhete único, porque não tem mais devolução, é até a morte separe. Não estuda o temperamento, não conhece o outro, nem se conhece. A gente tem filho, a gente não sabe o que é um terrible twos. A gente não sabe o que é uma adolescência do bebê. A gente não sabe o que é salto de crescimento. A gente não sabe quais as fases de uma criança. Falta de informação. Em vez de estar olhando para fora.
A blogueira quando foi que viajou, fulano quando comprou o carro, começa a olhar para dentro, começa a olhar para a base, começa a olhar para os fundamentos. E hoje você sai daqui com a vassoura. Não é para voar não. Lucas 15 vai dizer que quando a mulher acende a candeia, ela não acha a dracma, ela acha uma vassoura. Que aí ela pega a vassoura e vai varrer. Toda essa campanha foi para prover para você habilitação, recursos para você começar a tirar poeira, para você começar uma organização, para você começar a tirar os móveis do lugar. Ela fez faxina. Não foi aquela arrumação por cima. Eu não sei você, mas dia de faxina, meu amigo, o homem não vai nem em casa almoçar, que a mulher está lá, alvoroçada, tirando tudo do lugar. Ah, não é só na sua casa não, viu? É assim em todo canto. O homem ele não pode, ele entra assim, ó. E outra coisa, ela está atacada com uma touca na cabeça de ninja. Faxina. Para quê? Para achar os valores perdidos dentro de casa. Se você perdeu paz, se você perdeu sossego, se você perdeu alegria, se você perdeu harmonia, hoje o Senhor te habilita para encontrar. Não está longe, está lá na tua casa. Que Deus nos abençoe, pastor.